Didi Braguinha! Estamos aí com o mais novo lançamento que não parece que muita gente se importa, mas que está chegando de graça para quem tem Game Pass e para outras plataformas também, que é Flintlock Siege of Dawn. Olha aí, cara, eu tenho feito, né, acompanhado os lançamentos do mês e sempre faço aí, defino o jogo do mês, né, qual é o jogo que eu preciso dar atenção no mês e tal. Tá. Esse mês foi o Flintlock. Vamos lá, Diogo, jogo interessante. Quando eu vi ele na Summer Game Fest esse ano, ele passou na conferência do Xbox. Sim. E eu fiquei interessado. Aí depois que eu fui vendo mais coisas sobre ele, eu me desinteressei, porque eu falei assim, não, mais uma cópia de Souls, tá ligado? Tipo, sim. eu tô meio de saco cheio de cópia de Souls, pra falar a verdade. Mas eu sou um fã de Souls. E eu tava afim de jogar Flintlock, assim, porque eu gostei ali do setting, né? E, cara, que jogo interessante. Vamos contextualizar. Você joga uma personagem chamada Nor, e você tem como parceirinho um pet que é um deus. Que é uma raposinha. Tá. E é o Enki. Quando começa, ele te dá um set super expositivo de um mundo de deuses. Te apresenta diretão, mas você apresenta o quê? Uma narração que te fala a parada? Narração com umas imagens assim e tal, pra te contextualizar aquele mundo. E já te dá a personagem ali num momento, numa guerra, onde aqueles humanos lá estão enfrentando um momento que os deuses estão botando pra fuder, e botaram os mortos pra andar no mundo e tal. E ele já te dá ali um começo de história. E basicamente esse é o setting, sabe? Tipo, você tá indo matar os deuses. Então temos aí mais um God Killer. Caralho. Agora, pra se juntar ao Kratos, pra se juntar a Bayonetta. É um jogo da A44, né? Jogo da A44. Só pra situar, Diogo, a A44 é um estúdio neozelandês que eles fizeram um jogo recente chamado Ashen. É um jogo interessante. Sim, tô ligado. Tava também na Game Pass, né? Exato. É um estúdio pequeno, assim, dá pra dizer que o Flintlock é a primeira vez que eles estão falando tão alto, assim, né? Eu vi uma galera dizendo, Beto, que esse jogo, ele é uma porta de entrada muito boa pro mundo dos Souls-likes, ou seja, quem não tá muito acostumado com Dark Souls, Bloodborne, o caralho, pode encontrar em Flintlock uma introdução muito bacana pra esse universo. Cara, eu achei exatamente isso, Diogo. Ele é um Souls-like amigável, sabe qual é? Ué, maneiro. Como eu sou uma pessoa que é fã de Souls, no começo do jogo eu achei muito fácil, mas não naquele sentido de assim, um jogo fácil e tal, não é isso. É só que eu falei assim, pô, ele já vem com uma proposta muito grande de Souls desde o começo. Você já entende na estrutura do jogo que ele vai ser um Souls, ele tem a Bonfire, ele tem o Estus Flask, ele tem um combate que você loca no inimigo e você vai lutar. Ele não tem aquela coisa de um monte de inimigos ao mesmo tempo. Ele é um hack and slash devagar, tem luta, tem inimigos que você vai encontrar no cenário e você vai ter uma luta com ele. Mas tudo isso é meio fácil. E não é fácil no sentido pejorativo, é fácil no sentido friendly. Você não vai sofrer nesse jogo. Você vai ter que entender a estrutura que ele te dá, mas ele vai ser sempre muito mais amigável do que um jogo Souls é. Ele vai sempre te dar soluções mais simples e menos sofridas. Então, assim, ele tem aquela mecânica do Souls de você vai tendo a experiência, você vai ganhando a experiência conforme você vai matando os inimigos, e você fica lá com aquela experiência até você usar ela pra comprar uma habilidade ou comprar um item, alguma coisa assim. Mas se morrer, tu perde? Se você morrer, você perde e ela fica lá onde você tava. E pra você voltar até lá, se você morrer no meio do caminho, ela desaparece. Igual Souls. Igual Souls. Só que, pra chegar nesse lugar, você tem duas coisas. Uma é, os inimigos são mais fáceis, o jogo é mais fácil. Então, você vai sofrer menos perdendo essa experiência. Tá. Você vai perder muito pouco. Eu até agora ainda não perdi, por exemplo. E a outra é, se você perder ela perto de um boss, ele vai te dar um puta atalho quando você retornar pra Bonfire, pra você já chegar nesse boss e pegar a sua experiência. Porra, que legal, que legal. Olha, e isso eu acho que somado, cara, com o tempo, eu acabei de jogar aqui no How Long to Beat, eu acho até curioso isso. Mas no How Long to Beat, pra você zerar a história principal, a média aqui tá botando umas 9 horas. Pra você fechar o jogo completando tudo, o side quest, o caralho, eles estão botando 19, 20 e poucas horas, 22 horas, assim. Ele não é um jogo longo. Ele não é. Só que quando a gente fala de um Souls-like, de um Dark Souls, o caralho, beleza que
você determina o tempo. Pô, o jogo não é um jogo longo, mas, cara, não depende muito de quem tá jogando. Por exemplo, eu sou merda jogando esse jogo. Eu vou demorar pra caralho pra zerar. Não fica horas no mesmo boss. Então, mas no Flintlock tu não vai, porque ele tem duas coisas. Uma ele não é difícil. Se você botar no modo normal, ele não é difícil. Provavelmente você vai morrer uma vez ou outra, mas você vai se recuperar dessa morte muito fácil. Porque vai ser muito claro por que você morreu e você não vai cometer aquele erro de novo. E ele tem aquela coisa de você, muito resumida, tá? Mas de você, do Souls, de você ter que ler o inimigo pra você aprender a jogar contra aquele inimigo. Só que ele é tão mais amigável que é mais fácil você desviar do dano do inimigo. É mais fácil você dar um counter no inimigo. Essas coisas todas são mais fáceis, então... Não é punitivo como um Demon Souls agressivo, assim, né? Muito longe disso. E outra coisa, ele tem uma skill tree de 3 pilares. Ele tem a skill tree do seu machadinho, ele tem a skill tree da sua arma de fogo e do seu amiguinho Deus, do seu pet Deus. Só que conforme você vai crescendo, você vai ficando muito forte. Então o jogo fica mais fácil ainda. Ele tem uma curva que ele começa baixo, bem resumido, e você consegue jogar. Mas, de repente, ele dá um salto com certas habilidades que você posiciona, que você fica muito forte. E aí você entra muito mais confiante no combate. Ah, maneiro. Você tem muito menos medo de você perder as suas coisas. Você vai pra cima mesmo. Maneiro isso. Ele é um open world, né? E ele tem uma navegação de cenário onde ele tem muito checkpoint. Ah, isso é muito bom. E dá pra fazer fast travel entre esses checkpoints, você não precisa só ir andando. E tem uma mecânica que você usa só com o seu pet Deus lá, que você viaja meio que voando, tem um sentido lá, e é legal. Sim. Até. Então você corta caminhos. Porra, isso é bom. Agiliza o jogo, né, no fim das contas. Ele respeita muito o seu tempo. Isso é uma coisa importante do jogo. Porra, bom. Você falou que isso tem um sentido, o lance de voar e tal, né? E aí eu queria fazer uma puxada de novo pra história, pro lore, que você falou no começo que ele te joga muito, é muito expositivo no começo te apresentando a história. E eu vi umas críticas também de uma galera comentando que o jogo pressupõe que você conhece o que está sendo apresentado, ou que eles realmente te dão explicações rasas para as coisas, né? E você vê um paralelo com isso, e aí a gente tem que falar um pouquinho rápido sobre isso. O Souls-like, né, o Dark Souls, o Demon Souls, o próprio Bloodborne, a história do jogo ela não tá na tua cara, ela não tá dita pra você, ela tá colocada no cenário de maneira ali imersiva, onde você vai entendendo e lendo, pesquisando e acompanhando e olhando pras coisas e vendo o que aconteceu. Você sente isso? Você justificaria isso no Flintlock? Como é que você bota essa questão do lore? Cara, é foda isso, né? A From tem muito aquela coisa do environmental storytelling, né? Que é o storytelling contado no cenário, que aí você tá falando, você tem que entender o que aconteceu, aí você lê uma descrição do item, você entende cada área, e no final das contas, eu gosto muito disso, porque eles criaram um outro jogo, que é o jogo de comunidade, que é onde você troca o entendimento do lore, do que aconteceu ali e tal. E é um estilo que a From defende e, enfim, milhões de fãs ao redor do mundo gostam. E é reconhecido como um estilo interessante, porque tá premiado aí, né? Eu particularmente gosto. No Flintlock, ele é mais expositivo, ele não vai ter essa parada de você não vai precisar, só se você quiser muito, assim, mas você não vai precisar sair do jogo pra entender a história. A história tá bem contada ali. E tem cutscene, e as cutscenes não são alguém que entra falando uma poesia que depois você tem que sincar com o item tal, com a área pra entender que essa poesia... Não. Ele vai entrar e falar 1 mais 1 é 2 e é isso. Entendi. Assim, o lore principal do jogo, ele é interessante. Eu não vou dizer que ele é fodão, não é. Mas ele é bem interessante. Os personagens, tirando a Nor e a jornadinha dela com o Pet Deus, eles são bem desinteressantes, assim, eles são bem esquecíveis. Eles fazem uma coisa que eu não gosto, que assim, nos jogos Souls, parece que a dublagem, a direção de dublagem, ela é feita para as pessoas falarem o mais perto do microfone. E sempre de um jeito assim que os Souls estão falando. Isso é esquisito mesmo. De alguma forma eles tentaram replicar essa mixagem de som e eu acho esquisitíssimo. Então não acho que pegou bem. E os outros personagens você não lembra muito deles, assim. O legal é a Nor, o Enki e a jornada que você tá fazendo. E as side quests, elas são simples, mas também são legais. E é um jogo, ele é um RPG, porque você pega os itens. É isso que eu ia falar, build padrão de Souls-like. Não, mais simples do que uma build de Souls-like, mas com alguns elementos ainda de tipo, essa arma te dá um pouquinho menos de dano, mas dá 10%
de queimadura. E você pega, por exemplo, essa arma que eu dei de exemplo, você pega logo lá no começo do jogo. E você não entende muito qual é a funcionalidade dela, porque você precisa evoluir um pouco. O jogo depende de você evoluir um pouco pra você compreender, mas nada que até lá você esteja totalmente confuso e perdido. Não. Tá. Tem coisas que ao longo da jornada você vai falar, agora entendi melhor aqui, entendi melhor tal. Seu resumo, Beto, você acha que Flintlock vale o tempo da galera que tá assistindo esse vídeo? Vale o tempo, porque é curto, mas não vale o dinheiro como um preço cheio. Ah, tá. Então, se você tem um Xbox, você tem o Game Pass, joga Flintlock. Tá sem o que jogar, né? Porra, tá aí uma opção. Ele é um jogo legal. Se você tem que pagar um preço cheio por ele, eu esperaria. Agora, se você quer muito gostar de um Souls, mas você acha que o jogo é uma barreira muito grande, porque ele tem uma coisa de ser punitivo, ele tem uma coisa da dificuldade, o Flintlock talvez seja uma boa opção pra você fazer um Olha aí. um treinamento, sabe? Posso dar de sugestão pra galera que tá na dúvida ainda? Claro. Se você não decidiu ainda se vai jogar ou não, se quer jogar ou não, entra lá em twitch.tv/DidiBraguinha, que você vai me ver sofrer Ah, moleque! durante um tempo.